Uma das coisas que eu tava vendo aqui era sobre um ocorrido, uma notícia que aconteceu sobre um pai que bateu nas filhas na praia. E aí, quando eu li essa matéria, na mesma hora me ocorreu que ia ter um monte de gente fazendo mimimi, 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 que não às vezes são pais, não são mães, não educam os filhos, e aí acho que simplesmente através do diálogo com uma criança ela vai aprender a se comportar. E isso daqui é besteira. E aí eu me lembro também e aviso a todos que existe uma coisa chamada, isso daqui, ó, o nome informal é a lei da palmada. Para quem não sabe, hoje bater nos filhos e nas crianças é até crime. Tá aqui, ó, pela lei 13.010 de 2014, que proíbe castigos físicos e tratamentos degradantes contra crianças e adolescentes, como um limite contra a violência física extrema e tratamentos cruéis, tá? Só que são cruéis, né? Uma chinelada, uma cintada, você não vai. Um tratamento cruel não é uma tortura, você não vai matar a criança, é apenas um sistema educativo. Tá? Só que tem o politicamente correto que eles dizem que não, nenhuma chinelada você pode dar, nenhuma palmada pode dar, porque é um tratamento cruel, é uma desumanização, você tem que dialogar com a criança, né? E aí, por isso que tem essa lei aqui, ó. Quem não sabia, fique sabendo, tem essa lei aqui. Vamos ver o que que ele está abordando aqui Pessoal, vamos falar nessa sobre esse matéria. caso aqui de um pai que ficou nervoso com as filhas e acabou batendo nas filhas no meio de uma praia lá em Salvador. E é uma coisa que não tem justificativa nenhuma. Olha, eu consigo até entender o quanto que ele ficou nervoso. Quem tem filho sabe como é que é. De vez em quando dá É raiva. claro fazer uma ressalva aqui, deixar bem claro. Eu não estou dizendo um sistema educativo com uma chinelada ou coisa, uma palmada. Não é aquele espancamento que você vai bater na criança até fazer. Não é isso, né? Não é isso. Porque alguns vão exagerar na dose. Tem que saber o que está sendo analisado. Cada caso é um caso, tá? Vamos ver esse caso aqui com calma. Raiva mesmo, mas é lógico, é totalmente injustificado usar a violência dessa forma contra as crianças. Ele próprio reconheceu isso, pediu desculpas e coisa e tal. Mas vamos entender aqui, do ponto de vista da ética libertária, se está certo o que ele fez ou não está certo o que ele fez. Essa notícia foi sugerida por Elvis Gostoso, Peter é uma linda mulher trans de sunga e várias outras pessoas. Os apelidos das pessoas que sugerem as notícias são os mais engraçados. Eu me mato de rir com esses apelidos. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso aconteceu na praia de Itapuã, lá em Salvador. É uma praia muito Ah, foi numa praia em Salvador que teve esse ocorrido. movimentada. Eu não acho das melhores praias de Salvador, não. Então, acho que Itapuã, assim, em termos de praia, é meio meh. Tem praias muito melhores em Salvador, ali na região de Salvador. Mas, enfim, ele estava lá, parece que é uma família de Feira de Santana. Tava o pai, a mãe, as filhas. E em determinado momento as filhas pediram para ir na água e coisa e tal. O pai deixou desde que elas não se afastassem. Só que elas acabaram se perdendo, a família ficou apavorada, o próprio pai ficou apavorado. E Imagina, né? Essa situação já vou te dizer, não precisaria. Por que que não precisaria bater na criança? Porque ela já ficou apavorada de ter se perdido. Nunca mais eu garanto que ela vai se esquecer dessa situação. A criança já ficou assustada por ter se perdido. Já foi um sistema educativo, ela já aprendeu já a lição, né? Eu me lembro uma vez quando eu me perdi dos meus pais, eu fiquei assustado. Fiquei assustado. Nunca mais eu queria me perder deles. Então, não precisaria nesse caso, tá? É a minha opinião. Minha humilde e modesta opinião é que nesse sistema. Tanto que na lei existe, contempla essas situações. Por exemplo, você já viu situações em que às vezes os pais amam muito os filhos e por um infortúnio, por uma imprudência, uma imperícia, acaba acontecendo um acidente, bate o carro e os filhos morrem. Vocês sabiam que às vezes esses pais, mesmo dirigindo, não terem prestado atenção e por imprudência ter causado um acidente, eles não são condenados? Porque a perda já foi muito cara, eles já pagaram por isso. Por analogia, seria uma situação muito parecida com essa daqui. A criança se perdeu, ela já pagou pela situação, tá? É a minha opinião, tá?
E aí, quando acharam as crianças, ele ficou muito nervoso com as crianças, porque não era para elas se perderem desse jeito. Ele falou: não sai de perto, fica aqui perto e coisa e tal. É o que eu falo para vocês. O que ele fez está totalmente errado, não tem justificativa nenhuma, mas eu consigo entender a forma como ele agiu. É realmente algo que dá realmente muita preocupação. Todo mundo fica preocupado nessa situação. Crianças se perderem em praia é um acontecimento trágico, caso vocês não saibam disso. É comum crianças se perderem e você não acha mais. Pode ser carregado por um estranho. Pode acontecer 1 milhão de coisas ali, né? E a praia lotada, é muito difícil você achar a criança depois, né? Enfim, eu entendo que o cara reagiu violentamente, mais pela preocupação deles com a própria criança. De novo, não justifica o que ele fez, mas eu entendo o porquê que aconteceu isso, né? Enfim, parece que ele já foi identificado, já está sendo investigado pela polícia, pelo Conselho Tutelar. Ó, é isso que eu tava falando. Por causa da lei da palmada, ele já tá sendo investigado, já foi identificado, e aí eles vão tomar as medidas legais cabíveis, né? Claro, infelizmente, né? A coisa ganhou uma proporção grande. Parece que ele é um rapaz lá de Feira de Santana. Ele fez um vídeo pedindo desculpas, reconhecendo o erro e coisa e tal. Então, assim, eu não acho que seja uma pessoa do mal. Não conheço, não sei quem é. Eu entendo que a polícia vai investigar e coisa e tal. Mas o que interessa para a gente em termos aqui felizmente, parece que as crianças não sofreram nenhum ferimento mais grave, mas realmente ele acabou tratando com uma certa truculência, talvez maior do que necessária. Que é aquilo que eu comentei. A minha ressalva é o exagero e o excesso, tá? Se foi exagerado e o excesso na violência física cometida com as crianças, né? Aí sim é uma outra diferença. Não é dar uma palmada ou uma chinelada, mas o excesso da violência física, né? Certamente maior do que recomendável com crianças, né? Eu, em termos de achar justo bater em criança ou usar palmada educacional, sou muito cuidadoso com isso, porque o ponto que eu vejo em algumas situações pode ser a única alternativa mesmo, tá? Mas é sempre importante lembrar que você está fazendo isso para educação, não é para machucar a criança. Esse é o ponto que é muito preocupante, porque se você diz que pode bater em criança educacional, vai ter gente que vai encarar isso como, pô, traz aí a régua. E não é essa a ideia que dá para passar, né? Enfim, Esse negócio de trazer a régua é por causa da idade, né? Eu lembro que meus avós e épocas mais antigas contavam, né? Os professores davam com a régua de madeira na época, né? Régua de madeira nas mãos. E eu vou te dizer, quando você pega no osso dos dedos aqui da... Nossa, dói, mas dói muito. Dói muito isso. Sou totalmente contrário a castigos violentos para crianças. Criei meus 3 filhos, felizmente. Eu não vou dizer que eu nunca fiquei chateado com eles e bati neles, não. Eu vou confessar aqui que eu já passei do ponto algumas vezes. Mas sempre foi tentando corrigir as coisas e evitar problemas maiores, porque essa é a origem do problema, né? A origem do problema é justamente essa. Por que os pais têm o direito de controlar os filhos enquanto eles são pequenos? É aquilo que a gente fala. Na ética libertária, a criança ela já é uma pessoa com autopropriedade plenamente constituída desde o início, desde a concepção, na verdade. Ela já é uma pessoa com todos os direitos assegurados ali. A questão toda é, quando uma criança nasce, ela não tem capacidade de tomar muitas das decisões que se espera dela na vida, né? Então, em determinado momento, tudo tem que ser ensinado pra gente, né? Ensinar como é que faz cocô, como é que faz xixi, como é que se porta em público. Tem um monte de coisas que têm que ser ensinadas para as crianças até elas estarem prontas a, digamos, operar na sociedade, né? E, na verdade, pronto mesmo, acho que a gente só está lá pelos 70 anos de idade, né? Até lá a gente está aprendendo coisa ainda, está... E olha lá, tem gente que nem com 70 anos na cara aprendeu alguma coisa na vida, hein? O que eu já vi de marmanjo infantil e burro. Se virando dentro do melhor possível. O fato o pai ele tem a tutoria, na visão minha da ética libertária, né? Lógico, o pai não é dono dos filhos, ele não tem o poder completo sobre os filhos, mas ele tem a tutoria, ele tem o dever e o direito de educar essas crianças da forma que ele achar melhor, de acordo. Na verdade, ele ainda tem o dever, na verdade, porque se ele abandonar a criança, ele também vai ser punido, a justiça também vai em cima dele, ele não pode abandonar a criança. Ele é o responsável legal
pela aquela criança para sustentar ela, alimentar ela, cuidar ela, dar amor, dar carinho, né? Hoje em dia até tem o abandono emocional, o abandono é, afetivo, né, das emoções, não só físico também. Não é só agora mais dar roupa, comida e casa. Hoje também o abandono efetivo e emocional, né? A jurisprudência, a doutrina e a lei, ela já prevê esse tipo de situação. Então ela tem um dever, não é só simplesmente porque ela quer. Ela nem pode abandonar. Em todas essas esferas, né? Com a cultura dele, a religião dele, a visão da tradição familiar, né? Agora, uma distinção que é muito importante, que eu faço isso no meu vídeo, que eu falo lá no Ancapsu Classic sobre o problema da maioridade, é justamente que tudo que o tutor não é dono. O que diferencia o tutor do dono? O dono é aquele que pode fazer o que ele quiser com aquela coisa, o que for interesse dele pode fazer. Ah, quer destruir, quer rasgar o dinheiro, quer dar fogo, você pode fazer o que você quiser. Você é dono daquela coisa. Não é o caso do pai com uma criança. O pai tem a tutoria. O que o tutor pode fazer? O que é diferente do dono? O tutor só pode tomar decisões no intuito do tutorado da criança de atingir a plena capacidade intelectual. Então, tudo que você faz ali com a criança tem que ser nesse sentido. Você não pode fazer coisas em outros sentidos. Você não pode fazer coisas que retirem opções de futuro dos seus filhos, que limitem a vida dos seus filhos, que evitem que eles aprendam ou que eles cresçam emocionalmente e intelectualmente. Tudo isso você não pode fazer. Por quê? Porque o seu objetivo enquanto tutor tem que ser transformar aquela criança numa pessoa plenamente capaz. E novamente eu repito, não é não só impedir, mas é ter um dever fornecer meios para ela atingir isso, como a própria educação. Você é obrigado a inscrever na escola, né, para ter educação. Tanto que alguns pais, em alguns países, querem fazer a educação dos filhos em casa, né? E isso em alguns países é proibido. Você é obrigado a fornecer educação para essa, né? É um dever, né? Capacitada. E aí é possível ver a situação do dilema aqui, né? Como eu falei, certamente você fazer castigos violentos em crianças, nada disso vai ajudar a criança. Eu fico imaginando nessa situação aqui, a criança estava assustada também, a criança também passou um susto danado ao se perder dos pais, né? É um estresse danado esse negócio de se perder em praia. Então, a criança, ela já foi punida pela situação normalmente, né? Então, me parece que foi... Que foi aquilo que eu comentei. Porque como ele também fez o curso de Direito e ele também exerceu a profissão, ele entende do que eu estou falando. Então ele também já sabe, ela já passou pelo susto de ter se perdido, né? Não haveria o porquê punir novamente. Já foi a punição. Foi um exagero, não tem justificativa nenhuma de fato. Agora, é aquele negócio, como eu falei, em algumas situações você não tem muita alternativa. Você usar uma punição física, desde que limitada, não seja algo para machucar a criança, é algo só para chamar a atenção dela. Na ausência de outras alternativas, é possível sim. O que acontece muitas vezes? Qual que é o problema muitas vezes, né? Porque em vários pontos ao longo da vida da criança, ela vai sentir essa vontade de desafiar os pais. E tá certo, tá? Quando a criança já tem alguma idade e começa a desafiar os pais... Eu vou até passar um pouquinho para frente para ver se vai mostrar o vídeo na praia, né? Mas isso é um motivo que não disse. Além de motivo... ele ficou falando e não mostrou o vídeo. Parabéns. Bom, de toda forma, a gente abordou aqui um aspecto que era importante para todos conhecerem, que é a lei da palmada. Ela tá aqui, tá? Eu vou jogar um pouquinho mais pro lado aqui, tá? Que tá aqui ó, o número dela, que proíbe castigos físicos e tratamentos degradantes contra crianças e adolescentes. Para quem não conhecia, agora passa a conhecer.